Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Você abre a sua Bíblia mesmo no meio da Bíblia, que vai dar certo aí encontrar o livro de Mateus. Mesmo no meio da Bíblia. Sabe como pegar e partir uma coisa no meio? Então parte a Bíblia mesmo no meio, que vai dar em Mateus. Mateus capítulo 14, o versículo é o 22 em diante. Mateus 14, versículo 22. Esta é a nossa palavra desta noite. Deus, Ele nos deu esta palavra porque Ele quer falar ao nosso coração. Mateus 14, 22, vamos ler. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então disse Jesus a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos fazer uma oração a Deus, pedir que o Espírito Santo, Ele possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender tudo o que Ele tem para falar conosco nesta noite. Amado e bendito Espírito Santo, graças te damos pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença. Sei que o Senhor teve cuidando de cada um para que pudesse estar aqui hoje na tua casa, na tua presença. Espírito Santo de Deus, tu que és o nosso pastor, o pastor desta igreja, fala profundamente ao nosso coração. Vem romper com todo o embaraço, com tudo aquilo que nos prende, que nos amarra de vivermos uma vida vitoriosa na tua presença. Espírito Santo, derrama da tua presença, da tua graça nesta noite sobre os nossos corações e nos faz entender o teu propósito para a nossa vida, no nome de Jesus, amém. Amém. Eu estava orando ao Senhor hoje, fazendo o meu devocional, e todas as vezes que eu oro a Deus, eu peço que Deus Ele possa falar comigo através da sua palavra. Peço que Deus também me dê entendimento para nós compreendermos a palavra de Deus. Porque nós, como cristão, a nossa vida, ela é dirigida, ela é direcionada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Então, a nossa base para nós vivermos bem está em vivermos bem com o Senhor.
E quando eu estava refletindo nessa passagem que Deus ele ministrou na minha vida, Ele me deu esta palavra para que eu pudesse compartilhar com todos vocês. Eu estava lendo esta palavra e nesta palavra eu escolhi um tema, para que dentro desse tema nós pudéssemos entender o propósito de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Porque às vezes, meus irmãos, nós nos decidimos servir a Deus e a gente fica nos enganando a si mesmo, achando que o que a gente está fazendo vai nos dar salvação, vai fazer alguma coisa em nosso favor. Então nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento e termos na nossa consciência uma coisa: se eu estiver bem com Deus, tudo na minha vida também vai estar bem. Se eu estiver mal com Deus, tudo na minha vida também não vai dar certo, vai dar mal. É por isso que a gente vê muitas pessoas que às vezes estão servindo a Jesus, estão dentro do barco com Cristo, mas a vida delas é uma confusão, é uma bagunça, porque a pessoa, ela não entendeu, ela não colocou no seu subconsciente que não é ela somente estar no barco com Cristo que vai fazer ela herdar a salvação, que as coisas vai melhorar para a sua vida. Mas é preciso colocar na nossa mente, na nossa consciência, que isso requer que a nossa vida pessoal esteja bem, em comunhão com Deus, porque aí tudo vai dar bem, tudo vai dar certo na nossa vida. Deus, Ele não quer que nós sejamos, irmãos, olha, frequentadores da igreja. Porque um frequentador da igreja, ele não é uma pessoa que está bem com Deus. O frequentador da igreja é aquela pessoa que vai, mas ela não é comprometida em obedecer a palavra de Deus, que todos os dias, quando ela está na igreja, está soando no seu ouvido, no seu coração. E por isso que as pessoas, elas se enganam a si próprias, achando que por estar frequentando a igreja, tá bem, estou indo para a igreja, estou frequentando a igreja, está tudo em paz, está tudo bem. Não está. É por isso que Jesus, Ele disse assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, requer uma obediência, requer um compromisso. E quando eu estava lendo esta passagem que todos nós conhecemos, que Jesus anda sobre as águas, eu estava refletindo e eu escolhi um tema para que nós pudéssemos entender. E o nosso tema é 6 estágios para viver bem. Quem é que quer viver bem? Levante sua mão. Quem é que não quer viver bem? Todos nós queremos viver bem. Mas para vivermos bem, nós precisamos estar dentro de um processo, estar encaixado dentro de um processo. Ou seja, nós temos que entrar em um estágio. E o que significa estágio? Estágio é um período de prática cristã em que Jesus nos ensina para viver bem com Deus e firme na fé cristã. Um estagiário, ele está passando pelo um treinamento, pelo ensinamento. Não é assim? Uma pessoa, quando ela é convocada por uma empresa para ser um estagiário naquela empresa, ele está o quê? Ele está aprendendo uma profissão, as regras, as normas, os estatutos daquela empresa, para poder se enquadrar em um funcionário registrado naquela empresa, habilitado e capacitado. Não é assim? Isto é o papel, isto é o processo de um estagiário. Agora veja, para nós vivermos bem,
nós também estamos nesse processo de estágio. Significa que por um período, durante esse período nós temos sido treinados, ensinados, habilitados a sermos contratados para habitarmos de uma vez por toda na eternidade ao lado de Deus, de nosso Senhor Jesus. Por isso que nós temos que passarmos pelo estágio, porque se você não passa pelo estágio para viver bem com Deus, não tem como você ser um candidato ou habilitado a morar na eternidade com o Senhor. Entendeu, meu irmão? Olha as palavras de Jesus quando ele ressuscitou e reuniu com os seus discípulos. Jesus, ele viu que os seus discípulos estavam todos tristes e abatidos, desanimados, desmotivados, porque ele sabia que o mestre deles iria ter que partir, iria embora, e eles se acharam que iriam ficar sozinhos. Mas Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. E disse Jesus: na casa do meu Pai, lá tem muitas moradas. Que maravilha, hein? Diga glória a Deus. Diga bem forte: glória a Deus. Diga: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então Jesus, ele disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou para lá preparar um lugar para cada um de vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Você já imaginou o quanto você é valioso e importante para Deus? Hein? Jesus, ele está dizendo: eu vou preparar um lugar, porque aonde eu estiver, você vai estar comigo. Mas as pessoas, às vezes, elas entendem as coisas da maneira tão fácil, acha que é tão prático, porque Jesus, ele garantiu um lugar de nós estarmos lá e pronto. Não, irmão. Nós temos que passar por um estágio para podermos estarmos habilitados a habitar, a morar na eternidade com o Senhor. Não é simplesmente eu frequentar uma igreja, eu frequentar assiduamente os cultos da igreja, não faltar nenhum, que está tudo bacana, que está tudo legal. Isso é muito pouco. Olhe, o primeiro estágio dentro dessa história, o primeiro estágio para se viver bem, porque se vivemos bem com Deus, se você vive bem com Deus, tudo na sua vida vai também estar caminhando no controle, na direção, na proteção divina, e tudo vai ser bem. E você vai se tornar um canal de bênção. O primeiro estágio que Jesus nos ensina nesta palavra é esse: saber obedecer. Diga assim: o primeiro estágio que eu tenho que aprender é saber obedecer. É aí aonde o negócio aperta. Saber obedecer a palavra de Deus. Uma das coisas que Deus falou para Josué, quando ele disse: Josué, você agora vai assumir o posto no lugar de Moisés, meu servo, e você vai guiar todo este povo para a terra que eu prometi aos pais dele e aos teus pais, os teus avós, os bisavós. Mas Deus disse uma coisa importante: guarda os meus mandamentos e dele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, o saber obedecer é o primeiro estágio pelo qual nós devemos passar para estarmos habilitados, para estarmos prontos, para morarmos na eternidade com o Senhor. Irmão, o saber obedecer, veja bem, a teimosia
gera desobediência, trazendo decepção e tristeza na vida. Isso é uma nota prática que nós sabemos por experiência própria, não é? Quantos de nós aqui não teimamos com alguma coisa? Hein? Quem foi que já teimou com alguma coisa e se decepcionou e se deu mal? Estou levantando a minha mão. Não é? Porque a teimosia é quando alguém está te ensinando, é quando alguém está te instruindo, é quando alguém está te aconselhando, é quando alguém está falando, te ensinando a saber obedecer, a dizer: olha, não vai por aqui, não se ajunta com aqueles lá. E de repente você: não, mas isso é coisa dele, isso é coisa do meu pai, da minha mãe, não, isso não existe. E de repente você começa a ir por aquele caminho, se envolver com pessoas, se envolver com certas coisas que não é para você se envolver, a qual estão te ensinando a saber obedecer. E quando você teima, isso já gera uma desobediência. Porque foi que o primeiro homem, Adão, pecou? Hein? Porque foi? Primeiro pela teimosia. A teimosia gerou a desobediência. Deus tinha dito para Adão e disse: Adão, você pode usufruir de tudo que tem no jardim, mas tem uma árvore que fica lá no jardim, lá está ali, ela ali, Adão, daquela árvore você não pode comer do fruto dela, porque se no dia que tu comer daquele fruto, tu vai morrer. Mas que foi a atitude de Adão? Ele teimou. A teimosia gerou o quê? A desobediência. Então qual foi a consequência? Decepção. Não foi? Foi decepção para ele, tristeza, angústia e a separação de Deus. Se a sua vida está bem com Deus, também tudo na tua vida vai estar bem. Entenda isso. Esse é o desejo de Deus. Olha o que foi que Jesus ele ordenou para os seus discípulos. Jesus diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus não disse: olha, vamos lá nós. Ele disse assim: não, vocês vão entrar nesse barco e vão para o outro lado, enquanto eu fico aqui despedindo a multidão. O primeiro estágio é saber obedecer. Eles não foram questionar, não foram perguntar: Senhor, mas nós sozinhos vamos, e o Senhor, como é que o Senhor vai? Mas eles simplesmente obedeceram. Eles pegaram o barco e foram para o outro lado. Os discípulos obedecem à ordem do mestre. É necessário, irmão, a gente que tem o conhecimento da Sagrada Escritura, obedecer a palavra de Deus. As pessoas, elas vão para uma igreja, e a gente vê nos nossos dias de hoje, irmão, não estou falando de igreja, eu estou falando das pessoas dos nossos dias de hoje. As pessoas hoje, elas estão só fazendo volumes dentro da igreja, elas estão só frequentando, porque às vezes você encontra uma pessoa que é da igreja tal, mas vai olhar a rede social dela, vai olhar o jeito que a pessoa se veste, o jeito que ela se comporta. Então não é a pessoa frequentar ou estar inserido dentro de uma igreja que isso significa que ela está obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Por isso que Jesus, ele nos ensina, e o primeiro estágio é saber obedecer. Diga assim: o primeiro estágio para viver bem é saber
obedecer. O segundo estágio para viver bem é ficar a sós com Deus. Nós não podemos viver no meio da multidão, viu? Nós não podemos ser um cristão que acompanha a multidão. Qual foi a atitude de Jesus mandar os discípulos irem na frente? Porque Jesus queria ficar a sós com o Pai. Então, o primeiro estágio para vivermos bem é ficarmos a sós com Deus. Isso significa, irmão, um relacionamento de comunhão. Jesus, sempre cercado por muita gente, procurava um lugar para ficar a sós com Deus. Você pode ler os evangelhos, que você vai encontrar Jesus sempre cercado com as multidões, mas você vai ver que sempre ele se saía de fininho ali das pessoas, subia no monte e passava horas e horas, dias, noite, sozinho com o Pai. Então, o segundo estágio para nós vivermos bem é ficar a sós com Deus. Mateus 14, 23, como a gente leu, diz: e despediu Jesus a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava o quê? Estava ali a sós. Você tem tirado momentos para ficar a sós com Deus? Hein? Você sabia que é a sós com Deus que nós revelamos a Ele quem realmente nós somos? É ou não é? É dentro de casa que nós sabemos quem realmente nós somos. Quantas pessoas que, quando elas estão no meio de outras, é uma pessoa, mas quando está dentro de casa, ela é outra. Não é assim? Não existe assim? E quando nós estamos a sós com Deus, não tem como a gente se esconder, não tem como a gente driblar a Deus com conversa, com palavras. Quando nós estamos a sós com Deus, aí nós nos revelamos quem realmente eu sou. É onde a gente expressa nossas fraquezas, é onde a gente expressa a Deus os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa vontade. É onde a gente chora, é onde a gente rasga a nossa alma, é onde a gente se derrama. Quantas pessoas que, quando estão a sós diante de Deus, todo o orgulho, toda a prepotência dela cai por terra, porque aquele momento ela está revelando para Deus realmente quem ela é. Então o segundo estágio para nós vivermos bem é ficarmos a sós com Deus. Agora, se Jesus, sendo Deus, ficava a sós com Deus, imagine eu e você que somos ser humano. Então nós precisamos viver assim, irmão. Vou dizer uma coisa para você: se você for um homem ou uma mulher, um moço e uma moça que fica a sós com Deus, Deus vai estar sempre te apontando: ó, meu filho, isso aqui tem que ser tirado, viu, da sua vida. Ó, meu filho, isso aqui não está me agradando. É por isso que às vezes eu não entendo, irmão. Uma pessoa que está servindo a Jesus e que está nesse estágio aqui de saber obedecer, de ficar a sós com Deus, eu não tenho como entender que uma pessoa que está nesse estágio, ela consiga se envolver com as coisas do mundo, com o prazer no mundo, com a moda do mundo. Quantos cristãos que acompanham a moda do mundo, se envolve com as coisas do mundo, com as músicas do mundo. Não tem como uma pessoa que está no estágio de saber obedecer, de ficar a sós com Deus, não tem como ela se embaraçar nesta vida, irmão,
Porque o Espírito de Deus vai estar falando, vai estar ministrando no seu coração e revelando todo o caminho que ela tem que trilhar, que ela tem que seguir. Por mais que ela tente fazer alguma coisa, cometer algum desvio, o Espírito Santo vai lhe chamar a atenção, porque ela está no estágio de saber obedecer a palavra de Deus e de ficar sós com Deus. E isso é um estágio para que possamos viver bem com Deus. E se eu vivo bem com Deus, então tudo vai ser bem na minha vida. Deus, ele vai estar no controle. O terceiro estágio para viver bem é ser consciente das lutas e provações. Se você quer viver bem com Deus, tenha na sua consciência. Vai surgir lutas e provações. Vai surgir situações na tua vida, lá no trabalho, vai aparecer alguém que vai se levantar contra ti, vai aparecer alguém que vai ficar te odiando, que vai criar confusões, que vai criar casos contigo para mexer contigo. Vai aparecer cada problema na tua vida, dentro da tua casa. E esse é o terceiro estágio que nós temos que ter a consciência. Olha o que Cristo, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Não foi? Jesus não falou isso? Está escrito lá em João. Então é essa consciência que a gente tem que ter. Ah, eu aceitei Jesus no meu coração, então eu estou no céu. Tá, não. As lutas dessa vida, elas vão se levantar contra ti. Só que se você estiver firme no estágio de saber obedecer, de ficar a sós com Deus e consciente dessas lutas e provações, elas vão ser vencidas, elas vão cair por terra. Nada na vida conseguiremos sem que tenhamos que passar por certas situações difíceis na vida. Se você tem alguma coisa hoje, não foi fácil. Foi? Foi fácil? O que você tem hoje, o que você conquistou na sua vida hoje, não foi fácil. Porque nada nessa vida se conquista fácil. Olha o que Jesus, ele disse em Mateus 14, 24. Olha a condição que estavam os discípulos. O que foi que eles fizeram? Obedeceram a ordem de Jesus. Jesus mandou eles fazer o quê, meus irmãos? Ir para o barco, entrar no barco, vão lá para o outro lado. Eles iam sozinhos guiando aquele barco, não era? Em alto mar. E olha o que aconteceu, a situação que eles se encontravam. Naquele momento Jesus não estava presente ali fisicamente com eles no barco. 14, 24 de Mateus. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Qual era a condição que estava o barco onde eles estavam? Açoitado pelas ondas, não era? O que é ser açoitado pelas ondas? É aquelas ondas que se levantavam e tome a lapada no barco. Aí o barquinho ia para um lado, aí vinha outra onda do outro lado, dava uma lapada, ele ia o barco outro para o outro lado. E isso entrando água dentro do barco, né? Isso em alto mar. E não era de dia não, era de noite. O barco sendo jogado para um lado, para o outro, eles tentando remar para ir para frente. E qual era a condição do vento? Hein? Era contrário a eles. Eles indo para frente e o vento empurrando, eles andando para trás. Isso ocorre muitas vezes com a vida cristã. Você está dentro do barco, mas as ondas da vida estão dando lapada. É um problema aqui, é um doente acolá, é outro que aparece aqui. E você tentando ir para frente, você orando, orando, orando. Aí você diz: meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Né? Porque você remando, e a situação difícil. Meu Deus, como é que pode, Senhor?
Eu sou um dizimista fiel, um ofertante fiel. Senhor, eu tenho orado todos os dias, eu me levanto de madrugada. Mas Senhor, o que está acontecendo? É a consciência que nós temos que ter das lutas e provações que nós enfrentamos. É ou não é? Mas se nós estivermos no estágio de obedecer, ficarmos a sós com Deus e consciente dessas lutas, o Espírito Santo vai estar sempre ministrando no teu coração, te trazendo conforto, te trazendo alento, te fortalecendo, ministrando na tua vida. Diga amém. Amém. Aleluia. Que é para você não cochilar e dormir. Mas receba esta palavra e saia daqui refletindo: eu tenho que estar nesse estágio de saber obedecer ao meu Deus, de tirar tempo. Ah, mas eu passo o dia numa correria, numa luta. Se levante de madrugada. De madrugada tem alguém para estar te aperreando? Então se levante de madrugada. Eu vou ficar agora sozinho, eu e o meu Deus. E ali tu vai contar para ele tudo. Ó, Senhor, não está fácil não, viu, Senhor? Está difícil o negócio, Senhor. Tenho orado, mas está assim, assim, assim. Então essa era a situação dos discípulos. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha, o quarto estágio para viver bem é esse: ter em mente que Deus tem o controle de tudo. Você tem que ter aqui na sua mente que Deus tem o controle de tudo. Os discípulos estavam lá no barco, e a situação que estavam, sendo as ondas dando lapada naquele barco, o vento contrário. Mas olha, é essa consciência que nós temos que ter na nossa mente, que Deus está no controle. Às vezes acontece cada situação que te tira do sério. Você já fica já nervoso e já começa a reclamar, a murmurar. Não é? É ou não é? Ali, por um momento, foge da tua mente que Deus está no controle. Depois que tudo é resolvido, que passou tudo, que você se acalmou, aí você entendeu: olha aí, Deus estava tomando a frente de tudo. Poderia ser um prejuízo, poderia ser isso, aquilo, outro. De manhãzinha, sábado, eu me levantei cedinho, 6 horas da manhã. E nós estávamos programados para ir lá no interior, lá com a minha tia, no aniversário dela. E eu fui, liguei o carro, botei a água lá no tamborzinho do radiador, enchi, liguei o carro. Fui no posto abastecer, comprei o pão. Aí fui calibrar os pneus do carro. Eu liguei o capô, abri o capô do carro para ver como é que estava direitinho. E o nível da água tinha baixado, estava assim, um palmo. Eu falei, estranhei, né? Baixou rápido, eu olhei, tinha lá uma goteira pingando. Eu falei, puxa vida, e agora? Cheguei em casa, encostei no mecânico, meu vizinho, disse: Júnior, aqui tá vazando. E eu vou pro interior, mano, já. Dele: não, você não pode ir desse jeito não, você vai ficar no prego, tá vazando direto. Isso aí é o radiador que tá furado aí. Alguma coisa, é a caixa do radiador. Isso era 7 horas da manhã. E ele tirou a caixa do radiador, eu olhando as horas, e deu 8 horas. E ele tirando a caixa do radiador: vou tirar para tu ir lá no fulano lá, para ele dar uma olhada e ver o que é para consertar. E tirou a caixa do radiador. Aí eu passei lá para o outro lado da Rua Barbosa, levei lá para conserto. O rapaz olhou: isso aqui é a caixa, tá furada, tem que trocar. Rapaz, tem que trocar que eu vou viajar para o interior. Ah, isso aqui é rapidinho. Esse rapidinho eu saí de lá,
9h30. Tudo prontinho. Fui pro Júnior, pro mecânico. Aí ele foi e botou. E tudo terminou bem, 10h30 da manhã. Eu falei, puxa vida, quem queria sair bem cedinho, eu já não estou mais nem com vontade de ir. Eu já comecei a murmurar, não vou mais não. Aí liguei lá para casa, o pastor ainda estava dormindo ainda, se levantando. Eu falei, pelo amor de Deus, era para você estar tudo pronto. Eu não vou mais não, só vou porque eu prometi, não sei o que, né? Mas aí a gente saiu 10h45, vamos chegar lá meio-dia, meu Jesus, né? Mas aí depois a gente entende, né, que se não tivesse gotejado, eu tinha ido daquele jeito, no meio do caminho a gotejar, e eu ficava no prego lá, né? Então a gente precisa, o quarto estágio é esse, a gente precisa ter na nossa mente que Deus tem o controle de tudo, e tudo foi resolvido, tudo ocorreu bem. Chegamos lá meio-dia? Sim, mas chegamos, e quando nós chegamos tinha um banquete já tudo pronto. Eu falei, oh glória a Deus. Estava ninguém dormindo. Então, veja bem, irmãos, os discípulos estão no meio do mar, o barco sendo açoitado, levando lapada pelas ondas, o vento contrário. Mas veja que a quarta vigília da noite, Mateus 14:25, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus estava onde? Não, ele estava onde? No monte, do outro lado. Mas o Senhor já sabia, vixe, eles estão lá em perigo, tudo apavorado, com medo que vão morrer, tudo murmurando, gritando, apavorado. E Jesus saiu, andando por sobre as águas. Que hora? Na quarta vigília da noite. Imagina a escuridão lá, a situação que eles estavam. Então nós temos que ter em mente o quê? Que Deus tem o controle de tudo, viu? Não adianta. Os 6 estágios para vivermos bem: o primeiro é saber obedecer, o segundo, ficar a sós com Deus, o terceiro, ter consciência das lutas e provações, e o quarto, ter em mente que Deus tem o controle de tudo. Deus sempre rompe com os impossíveis humanos. Jesus disse: os impossíveis dos homens é possível para Deus. Veja o quanto Deus é poderoso. O quinto estágio para vivermos bem é esse: não ser descontrolado. Quem é uma pessoa descontrolada? Que quando está numa situação, ela já perde logo a cabeça, né? Já mete o chute no pau da barraca, já esculhamba tudo e fica nervosa, né? Nessa hora o Espírito Santo fica só no cantinho olhando ela, né? O Espírito Santo chega nem perto, vou chegar não, os caras levam umas pancadas dele aí, né? O homem tá brabo, a mulher tá braba, né? Então, o quarto estágio é não ser descontrolado, mas manter a paz é o melhor remédio para se ouvir a voz de Deus. Oh, aleluia, viu? Manter a paz é o melhor remédio para se ouvir a voz de Deus. O menino adoeceu, não sei quem quebrou a perna, não sei quem levou um acidente, meu Deus, e vai, esculhamba. A pessoa, o sistema nervoso ficou vermelhinho aqui, foi lá para cima, né? Então, veja que Jesus diz assim:
E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, meus irmãos, sou eu, não tem mais. Quando eles viram, diante da situação, Jesus andando sobre as águas, aí, meu irmão, eles ficaram descontrolados. Ficaram apavorados, nervosos, vamos morrer, é um fantasma, aí lascou tudo. Além da gente estar aqui em tempo de morrer, aparece uma alma, um fantasma. E eles ficaram descontrolados, apavorados. Então Jesus diz assim: calma, meus irmãos, tenham calma, sou eu, não temas, não temais, tenham calma, porque eles não conseguiam entender que aquele era o mestre, porque eles estavam descontrolados, não tinha como refletir, não tinha como ter a visão das coisas espirituais. O Espírito Santo de Deus naquele momento fica na dele ali: não tem como eu fazer, como é que eu vou agir? O homem está bravo, está descontrolado, a mulher está violenta, não tem como agir. Mas é no momento de paz e tranquilidade que nós ouvimos a voz de Deus e do Espírito ministrar no nosso coração. O diabo, ele cria essas situações, irmãos, cria confusão para você perder a estribaria e lascar o pau para cima. Então, o quinto estágio é esse: não ser descontrolado. Melhor manter a paz é o melhor remédio para se ouvir a voz de Deus. O sexto e o último estágio para vivermos bem. Entenda uma coisa: se você está vivendo bem com Deus, tudo na sua vida vai estar no controle e você vai estar vivendo bem. Na sua casa, na sua família, com os seus filhos. Você já viu? As pessoas às vezes pensam, irmão, que ter fortuna, ter dinheiro, isso é viver bem. Vocês acham que é viver bem? É, dona Eunice? Não é. Porque quantas pessoas que têm fortuna, têm bens, têm dinheiro, têm imóveis, têm tudo, mas não vivem bem. Por quê? É uma confusão no casamento, na família, os filhos são todos descontrolados, é briga, é confusão, a pessoa não dorme direito. Então viver em paz, viver bem, é você viver bem com Deus. E para viver bem com Deus, é você estar dentro do processo desses 6 estágios para se viver bem. O sexto e o último: manter a fé e a coragem. Viu? Você tem que manter a fé e a coragem. Tem que ser um homem ou uma mulher valente. Valente não é de brigar com Deus e o mundo, não. Valente para enfrentar as situações que surgirem, estar ali firme. Ver que as coisas a cada dia e você está ali confiando. Olha que Jó, ele ficou sem nada, perdeu tudo que tinha, até os filhos que ele tinha, morreram todos, e um vendaval que veio, derrubou a casa e matou todos os filhos dele. O cara ficou sem a família, sem os filhos, pobre, nu, cheio de lepra, sentado na terra, se coçando. E a mulher chega e diz assim: Jó, meu marido, tu ainda continua sendo fiel a esse teu Deus? Ela disse: olha, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo, homem. Mas Jó, ele manteve a sua fé e a sua coragem, dizendo: mulher, tu falas como uma louca, de Deus só vem o bem e não o mal. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, não importa. E com tudo isso, Jó, ele não pecou. Irmãos, o medo, preste bem atenção nisso, o medo é um espírito que tem aprisionado as pessoas em seus temores, levando-as ao fracasso e derrota.
quantas pessoas que para onde vai é com a máscara aqui fechando, de máscara. Tem pessoas que ainda, às vezes você vê uma pessoa dentro do carro toda fechada, ela sozinha, e ela está de máscara. Você já viu? Né? Não existe? Tem pessoas que não conseguem ir na rua porque ficam, não, está muito violento, eu posso ser assaltado. Porque o medo aprisiona a pessoa e a torna uma pessoa fraca, derrotada. Ela tem medo. Esse é um espírito que amarra, que aprisiona. Veja bem, quando Jesus diz assim para o discípulo: olha, meus irmãos, não sou eu, não tem mais, não tenho medo. Aí o Pedro, ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Entrou a fé e a coragem desse homem. Olha, Pedro naquele momento, ele escuta a voz de Jesus, diante daquela situação, ele diz: se é o Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. Então ele sai do barco e anda sobre as águas. Ele andou sobre as águas, mas ele não manteve a fé e a coragem. Ele poderia ter ido até Jesus e ter voltado de braço com ele. Oh Jesus, que maravilha! E ter voltado para o barco. Mas ele não manteve a sua fé e a sua coragem. Então, quando Pedro, ele começou a sentir o vento forte batendo sobre si, que era contrário, ele sentiu medo, ele teve medo. E quando ele teve medo, a palavra diz que ele começou a ir para o fundo, e quando ele viu que estava afundando, ele clamou: Senhor, me socorre! Porque Pedro não manteve a fé e a coragem. Se queremos viver bem, nós temos que saber obedecer, ficar sós com Deus, ter a consciência das lutas e provações. Qual outro? Não ser descontrolado, ter em mente que Deus tem o controle de tudo. E o último estágio, manter a fé e a coragem. Você quer ir morar na eternidade com o Senhor? Diga amém. Vou perguntar, você vai responder bem forte. Você quer morar na eternidade com o Senhor? Então mantenha a sua fé e a sua coragem para servir a Jesus. Porque muitas vezes você vai se arrumar: hoje eu vou para o culto, tem uma reunião lá, e de repente vai surgir alguma coisa para te impedir, te atrapalhar de estar lá. O diabo, ele vai começar a lançar no teu coração o desânimo, a tristeza. O que eu vou fazer na igreja hoje? Eu estou tão triste, tão desanimado. E você fica em casa, não vai, fica lá e fica para baixo. Mas se você manter a sua fé, a sua coragem, eu posso estar todo quebrado, mas eu vou. Porque, irmãos, eu nunca vi alguém chegar diante de Deus de um jeito e sair do mesmo jeito que chegou. Entenda isso. Os paralíticos chegavam diante de Jesus numa cama, arrastado por alguém, levado por alguém, e saiu todos eles andando com seus próprios pés. 4 amigos pegaram um paralítico, botaram em cima da cama: vou te levar até Jesus. Quando chegaram lá, não dava para entrar na casa. Pois nós vamos dar um jeito aqui. Fizeram um buraco no telhado, desceram o homem por uma corda, e aquele homem saiu dali, levando a cama aqui de lado. Foi embora. Porque aqueles 4 manteram a sua fé e a coragem. Então nós temos que manter a nossa fé e a coragem. Então olha, ele sentindo medo afundou: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão sobre ele e disse: homem de pouca fé, por que tu duvidou, rapaz? Vai ficar na história que tu andou sobre as águas, mas vai ficar registrado que tu duvidou e afundou. Viu? Vai ficar na história que você andou sobre as águas,
Mas também não pode ficar registrado que você desistiu, que você ficou no meio do caminho. Nós estávamos hoje lá com os nossos familiares e uma mocinha de 19 anos, cheia de tatuagem. Os pais dela são servos de Deus, são crentes. Eu pensando, puxa vida, essa mocinha não acompanha os pais. E ela conversando com outra, foi e disse: não, eu era crente, mas eu me desviei. Então, está na história que aquela moça, ela caminhou sobre as águas com Jesus, mas está registrado hoje que ela fracassou, que ela não manteve a fé e a coragem. Então, eu e você temos que manter a nossa fé e a nossa coragem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, para concluir, irmãos, 11:6 do livro de Hebreus, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sabe o que é um galardoador? É alguém que te dá prêmio, é alguém que te dá um presente. Então a Bíblia está falando que Deus é aquele que dá presente àqueles que buscam Ele. Então, para concluir, vamos repetir os 6 estágios para viver bem. Primeiro, saber obedecer. Segundo, ficar a sós com Deus. Terceiro, ser consciente das lutas e provações. O quarto, ter em mente que Deus tem o controle de tudo. O quinto, não ser descontrolado. O sexto, manter a fé e a coragem. Esses são os 6 estágios para a gente viver bem. E se nós vivermos bem com Deus, viveremos bem em todas as áreas da nossa vida. Fica de pé no teu lugar. Eu quero fazer uma oração por você, para que você seja fortalecido pelo Senhor. Tem um louvor que diz: eu só quero a tua presença. Então é a presença de Deus que nós temos que desejar, que nós temos que querer para a nossa vida. Fecha os teus olhos agora, meu irmão. Talvez você tenha enfrentado lutas, muitas situações têm se levantado para te entristecer, para te abater, mas o Espírito Santo, Ele está aqui para te tocar. Feche os teus olhos. Ore ao Espírito Santo agora. Apresente a Ele a sua vida e diga para Ele: Espírito Santo, me ajuda a te obedecer, me ajuda a te servir, me ajuda a estar contigo, Espírito Santo. Senhor, que nesta noite a tua presença possa nos fortalecer, que nessa noite o teu Espírito, Senhor, possa renovar a mente, as forças de cada um, de cada homem, cada mulher. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajuda a estarmos inseridos dentro desse processo de estágio, de ensinamento, de sermos treinados, habilitados, capacitados para habitarmos na eternidade com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Aqueles que têm se sentido fraco, renova as forças, a mente, Espírito Santo, sustenta-os na tua presença, não os deixe cair, não os deixe fracassar, os fortaleça, Espírito Santo, e traz a tua unção, a tua presença, a tua graça na vida de todos nesta noite, no teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Diga para Ele: eu só quero a tua presença, Senhor. É tudo que eu preciso.
Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando, estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Diga: meu coração aberto já está. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Vem encher esse lugar. Te entrego, Senhor, tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Diga pra Ele: hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Diga: eu só quero, Senhor, tua presença. Senhor, não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença, Senhor. Ainda que eu soubesse, oh, nosso Deus é maravilhoso. mais profundas que Você pode glorificar a Deus, você pode orar a Ele. Fosse tão alta quanto eu nunca saberia expressar o quanto isso é tudo que eu preciso. É mais do que eu posso sonhar. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que tudo. Eu só quero tua Chuinicaracita lavadere. Sim, Senhor. Toda a tua presença, Senhor. Enche cada coração, cada vida. Tira, Senhor, toda tristeza, toda angústia, toda opressão que esteja no coração desse homem, desta mulher, desse teu filho, Pai. É a tua presença. Hoje não vou te pedir nada, é somente a tua presença que eu quero. Eu levanto a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero. És maravilhoso, Senhor. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é poderoso. Levante as suas duas mãos para o Senhor. Levante os seus dois braços.
Levante os dois braços para o Senhor. Se você pode dizer algumas palavras para Ele, diga agora. Senhor, vem com a Tua presença, com a Tua glória. Toca nessas mãos que estão levantadas para Ti. Toca nessas mãos que estão levantadas para Ti. Tira as vestes, Senhor, de sofrimento. Tira as vestes de tristeza. Que fique registrado, Senhor, a fé, a coragem desse homem, desta mulher. Que a Tua presença seja vida, seja presente na vida dele. Glorifique a Ele agora. Comece a glorificar a Deus com as suas mãos levantadas, o seu rosto para o Senhor, porque o Senhor é poderoso. Deus traz algo novo, traz um avivamento na vida desta pessoa, traz um avivamento no coração dela. Ela que estava triste, ela que estava amargurada, ela que estava preocupada com alguma coisa, afastando-a de Ti, Espírito Santo. Alamanduli carachiri babaracaraçu. Traz a Tua presença, dá veste nova a cada homem, a cada mulher, a cada um que está aqui. Espírito Santo, vem revesti-los com o Teu poder, vem revesti-los com a Tua presença, vem batizar, Espírito Santo, com fogo. Batiza com o dom de línguas, batiza com fogo, batiza com fogo. Traz um avivamento nesta igreja, traz um avivamento nesse bairro, aonde vida se prostre, se rende diante de Ti, diante da Tua glória. Ao Shuiri Karashuri Mandala Karasa, Alamandoli Karasi. Renova, converta esta pessoa para que ela firme os seus passos. Espírito Santo, traz um renovo, 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 traz um renovo. Alamandoli Karashirimanda la Karashu. Renova a mente, renova as forças, renova o coração dessa mulher, Senhor, que estava, meu Deus, aflita, que não conseguia enxergar o reino espiritual. Alamandoli Karashalilandri. Traz vestes novas, Senhor. Traz vestes limpas, vestes brancas, e prepara esta pessoa para encontrar contigo, Jesus. Prepara esta igreja para encontrar contigo. Olimandoli karashuri mandoli karashiri mandoli karashili mandolika. Batiza, Espírito Santo, batiza os discípulos desta igreja com o dom de outras línguas, com o dom da profecia, com o dom da cura, com o dom da libertação, com talentos para fazer a Tua obra. Alamandoli karashuri mandoli karashala mandoli karasha alemandoli karashiri babarababeli kirishililandri shuili kirisili kirichalilandri. Oh, Espírito Santo, reveste com as vestes brancas, vestes limpas, Espírito Santo. Alamandoli karashililandri. Oh, aleluia, glorifique ao Senhor. Glorifique a Ele, glorifique a Deus. Diga que Ele é santo, 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 diga que Ele é bendito. Oh, glória, sinta a presença de Jesus. Oh, aleluia. Não deixe o fogo do Espírito Santo se apagar no teu coração, meu irmão. Aleluia. Estamos te esperando, Jesus. Estamos seguindo os teus passos. Jesus, Ele vai voltar, meu irmão. Jesus voltará, Maranata, ó, vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Entra, Senhor. Diga pra Ele. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei, diga pra Ele, as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
se desanime, meu irmão. Não fique no meio do caminho. Só estou esperando Espere por Jesus, que Ele virá. seus passos. Ele virá buscar a sua igreja como um noivo vem à busca da sua noiva. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei, diga pra Ele, As minhas vestes declare isso ao Senhor. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Te damos graças, Senhor, por esses momentos na Tua presença. Abençoa esta semana, Senhor, o final do mês de junho. Abençoa, que seja diferente, que aconteça coisas novas na nossa vida. Abençoe cada família representada aqui nessa noite. Visita a casa, a família de cada um, para que a quem estiver doente na sua casa, na sua família, seja curado agora. Que esse parente agora, esse irmão, essa irmã, ao chegar na sua casa, que ele encontre a sua família com saúde, curado, que estiver doente, salvação, libertação. Leva-nos em paz, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor. Leva-nos em paz. Leva-nos na Tua presença. Aleluia. Tem fogo, Senhor. Eu não imagino casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos orar a oração de Jabes. Diga bem forte: ó, que me abençoes, e seja comigo a sua mão, e me preserves do mal, que não me sobrevenha a aflição. Ó, que me abençoes e me alargue as fronteiras, e seja comigo a sua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Tenha uma